gravando. Então é o 4, né? Tá certo, né? Uhum, Então isso. vamos lá. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio. Pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Disse também: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros, e com mais dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas,
Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio! Fique quieto!" O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?" Pronto, pausei, que senão vai entrar no 5. Vocês querem já ouvir o 5 já também? E comenta tudo. Flavinha, não sei se você ouviu. Você prefere pausar aqui no 4 ou já emenda o 5? Não. Já pausar, né? Vamos pausar, sim, porque Tem muita essa coisa, muita parábola é muito coisa. importante, né? Sim. Tá. É que eu estava falando e eu estava pensando que estava ligado aqui. Eu estou falando assim, que segunda-feira eu fui num culto e a pastora estava pregando sobre isso, né? Sobre a parábola da semente, né? Do semeador, a semente e o semeador, né? E ela pregou assim com uma intrepidez muito profunda, porque falou muito comigo, porque essa mensagem, ela fala que nós recebemos as sementes, né? Nosso coração, às vezes, quando ele não... O nosso coração é a terra fértil, né? Ou pode ser a terra fértil, ou pode ser a terra dura, né? Do jeito que... Como é que nós estamos, né? Como é que está nosso coração? Nosso coração tá duro, nosso coração tá cheio de amargura, ou ele está uma terra fértil, né? Então ele fala muito disso. E quando essa mente vem, né, e cai nessa terra aqui, ela pode produzir, né, até 100 por 1, né? Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é semente, né? Basta a gente realmente estar disposto a deixar ela germinar em nós, né? Então Jesus ensina por parábolas. E ele começa contando a parábola do semeador, que é um ensino poderoso, e ele expõe os princípios espirituais da pregação do evangelho. A semente e o semeador são os mesmos, né? E a prosperidade de cada semente, ela está diretamente ligada à terra em que são cultivadas. Que foi o que falei, né? Como é que está nossa terra? Como é que está o nosso coração? Jesus ele deixa claro para os seus discípulos que ainda não há nada que esteja oculto
que um dia não venha a ser revelado. Ou seja, o Deus de justiça, ele esclarecerá todas as coisas. E Jesus também compara, né, o reino de Deus a uma semente. E ele declara, né, que ele irá crescer, frutificar, e muitos virão de todas as partes abrigar-se debaixo de sua sombra. Então, esse capítulo aí é muito interessante, né, porque fala como Cristo ensinava, né, por meio de parábolas, e fazia com que o povo, né, compreendesse, né. Então, assim, como eu falei no início, né, eu vi essa pregação sábado, ou sábado não, segunda, e ela falou muito comigo, né, porque às vezes a gente recebe a palavra de Deus, a gente segura só para nós, né, e fica ali. Ela faz o efeito, né, porque aumenta a nossa fé, mas ao mesmo tempo ela ainda não produz, né, não produz frutos. Por quê? Porque às vezes a gente fica de boca fechada, a gente não espalha, porque a gente não propaga, né? Então, assim, como é que você está recebendo a palavra de Deus? Você está ficando só para você? Ela está te alimentando? Ou você está frutificando? Você está deixando ela frutificar? Então, eu acho que é uma reflexão, né? Para nós. Fica aí essa reflexão para a gente, porque essa parábola do semeador, ela é uma passagem, né, maravilhosa, uma passagem bíblica maravilhosa, né? E ela nos diz que quanto mais tempo passamos refletindo na palavra que lemos e ouvimos, mais poder e capacidade teremos para obedecer a ela. Então, mais conhecimento ou revelação teremos, né, a respeito do que a gente lê e ouve. E isso é que a gente extrai, o que a gente extrai da palavra de Deus é aquilo que aplicamos também, né? Então, que você possa receber o máximo de benefício, né, da palavra de Deus, e que você seja diligente em lê-la, estudá-la e aplicá-la em nossas vidas, né? Em sua vida e na minha vida. Então, a gente tem que deixar, a gente tem que estar sempre observando como é que está o nosso coração, porque é de lá, né, que a gente vai entender se a gente está aplicando essa palavra ou não. Se essa palavra está tendo frutos ou não. Se ela está caindo numa terra boa, ou se ela está caindo numa terra dura, né? Os nossos corações é assim. Se a gente tiver com uma amargura, se a gente tiver com uma coisinha que não é do Senhor, assim, a gente recebe a palavra, mas a palavra ela vai ficar igual fala aqui no início, né? Ela caiu no meio dos pedregulhos, né? Aqui no 5, ó. O semeador, no 4, 3, o semeador só ia semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Então, as aves aqui, né, a gente está simbolizando o quê? Está simbolizando que o inimigo, né? A gente até lê a palavra, a gente até ouve a palavra. Mas será que a gente está realmente romendo nessa palavra? Ou está deixando o inimigo vir e retirar essa palavra semeada? E as outras sementes, elas são lançadas em terreno pedregoso, né? Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Até recebe com alegria, né? Mas, visto que ela não tem raiz, né? Ela permanece por pouco tempo. Então, quando surge alguma perseguição, alguma tribulação, essa palavra logo é dissipada, né? Então, logo ela é abandonada. Mas outros, eles recebem a semente, né? Como a semente lançada entre espinhos, eles ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações, né? Quando chega as preocupações e os anseios, né, da vida, o engano, eles sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Mas outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, né? Eles ouvem a palavra,
eles aceitam e dão colheita de 30, 60 e 100 por um. Ô, glória, viu? Esse daí é realmente aquele que transborda, né? Aquele que ouve a palavra e que ele transborda, que ele leva para frente, que não fica só para ele. E Jesus disse também: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Glória a Deus. Pode comentarem aí, gente. Essa parábola ela nos ensina muito, né? Como a gente falou no início, né? Cada semente, né? Ela está diretamente ligada à terra em que ela é cultivada, né? E o nosso coração é essa terra. Como é que está o seu coração? Está uma terra fértil, recebendo a palavra e dando frutos a 30, 60 e a 100 por um? Fica aí a reflexão. O que eu ia comentar aqui é que, assim, agora Jesus começa a ensinar por parábolas, né? Na verdade, no capítulo anterior, acho que já teve uma, né? Que ele já começou. E quando a gente leu Mateus também, a gente... Lá eu até fiz um comentário que eu aprendi aqui. Tem um pastor que eu gosto muito de acompanhar, que é o Lamartine. E tem um curso dele que chama Panorama da Bíblia. E ele comenta que quando Jesus começa a ensinar para a parábola foi que o quê? Os fariseus, eles rejeitaram Jesus, e então Jesus ele começou a mudar a forma dele de ensinar. E aí foi aí que ele começou através de parábolas. E o objetivo era o quê? Ele voltasse para os gentios, que os gentios somos nós, né? Então, e inclusive foi a partir desse momento que o ministério dele deu uma turbinada, assim, deu uma guinada mesmo. Então, realmente foi uma mudança, vamos dizer assim, de estratégia, né? Então teve todo um contexto por conta dessa questão. Os fariseus rejeitaram ele e aí ele começou. E a gente aí fala assim: eu já vi pessoas falarem, fala por parábolas para ficar mais fácil de entender, mas na verdade não Fica mais difícil. É mais difícil, que ele até escreve aqui, né? A gente leu aqui agora nessa passagem. Como que é? Agora eu tô com o bebê aqui mamando, não vou conseguir ler. Mas ele fala aqui, né, que às vezes a pessoa ouve e não entende. Então, e realmente o que eu vejo assim, às vezes a gente vai ver, vai ler, vai ouvir, não vai entender. Mas, se a gente está sendo como a multidão que só vai atrás de Jesus em busca da cura, em busca do milagre, né? Em busca de algo assim, ou a gente está sendo como os discípulos que tá ali querendo de fato aprender com ele, que tira tempo com Jesus, né? Que procura Jesus. Eu não entendi isso aqui, me explica, porque a verdade é que a gente tem o Espírito Santo, que é o nosso professor, nosso consolador, e se a gente realmente quiser resposta, a gente consegue a resposta que vem do alto, né? Então, a gente, quando tá nessa vida com Jesus, a gente vem sendo quem, né? Vem sendo aquele que busca a intimidade e busca a resposta e tá, não entendi, Jesus, me mostra, me ensina, me direciona, me guia, ou a gente só é aquele que só quer o milagre, né, em si. Então, acho que é uma coisa assim, só para comentar, e uma coisa que você falou do coração, né, que na palavra fala, né, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Então, realmente, um coração cheio de raiva, cheio de ódio, rancor, de amargura, é um coração enganoso, né, então a gente tem que seguir o que diz na palavra, sobre tudo que deve guardar, guarde seu coração, perdoar quem tem que perdoar, não dormir sobre a ira, que também fala na palavra, né, não se põe ao sol, acho que é assim que fala sobre a ira. Então, você tá com algum problema, resolve, não vai dormir com aquilo mal resolvido, né? E que é do coração que procede a fonte da vida, né? Rios de águas vivas fluirão, e a gente então tem que guardar isso com o nosso coraçãozinho, né? Fazendo comentando aqui, só complementando o que você falou aqui da parábola do semeador, né? Enfim, é isso que eu queria comentar aqui para compartilhar. Aqui também fala que o semeador é Jesus, né? Ele representa Jesus e
E são descritos, vou ler aqui rapidinho, que eu acho bem interessante aqui essa parte também, que são descritos 3 fracassos por causa do tipo de solo, né, e das circunstâncias. As sementes que caíram à beira do caminho, elas não tiveram tempo de germinarem e professar a fé. Por quê? Porque vieram as aves. E as aves representam quem? As aves estão representando Satanás, né? Porque vieram as aves do céu e as devoraram. Então, a semente que caiu em terreno pedregoso, ela brotou, significando que, a princípio, houve uma demonstração de fé, mas rapidamente ela secou quando o sol, né, saiu. Então, o sol está significando o quê? Que é a pressão, a perseguição. E a semente que caiu entre os espinhos foi sufocada e não deu fruto. E os espinhos aqui está dizendo que são as preocupações deste mundo, né? Então, assim, a gente vê como tudo tem um significado, né? E a semente que caiu em boa terra, ela produziu fruto. E Jesus aponta para a natureza produtiva do solo, né? Comparando a um campo improdutivo ou transitório dos outros. Então, ele reforça ao especificar um aumento abundante de 30, 60 e algum 100. Ele fala que é a 30, 60 e a 100 por um. E ele fala também, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, deve ouvir é o imperativo, né? Então, ele retoma seu aviso inicial, ouve. E aí, no versículo 3, e prepara seus ouvintes para a informação importante, né? Desses versículos 10 e 12, que eu vou ler daqui a pouquinho. Então, esses versículos estão entre as mais difíceis, né, do Novo Testamento, e ele dá um motivo de Jesus ensinar por parábolas, né? Os intérpretes estão divididos quanto ao seu significado. Ele pode ser um dos propósitos de Jesus, né, usar as parábolas fosse trazer juízo sobre os ouvintes, né, os corações endurecidos. E esses versículos também estão entre os mais difíceis do Novo Testamento. E ele dá um motivo de Jesus ensinar por parábolas. Aqui no versículo 10 está falando que, e estando ele a só, os que estavam junto com ele, com os 12, perguntavam-lhe acerca da parábola. Então, esses versículos aí, 10 e 12, não era parte do ensino à beira-mar de Jesus. Eles foram ditos estando ele só. Então, esta é a primeira menção dos 12 discípulos que foram escolhidos. E os que estavam junto dele, eles não eram apenas 12. A leitura grega fala que aqueles que estavam ao redor dele e os 12, indicando um grupo maior. Então aqui tem um mistério, né? O mistério do reino de Deus. Jesus, ele distinguiu 2 públicos. Vós a quem foi concedido conhecer, né, por Deus, e os de fora. Então as pessoas de fora apenas ouviram as parábolas, mas as de dentro aprenderam o mistério. Então, aqui nesse Novo Testamento, o mistério não se refere ao conhecimento, né? Ou rituais secretos possíveis de serem descobertos, né? Mas a verdade que está oculta e que ela só pode ser conhecida se Deus revelar. Foi o que você falou, Mayara, porque eles estavam ali com Jesus, né? Então, Jesus, hoje nós temos o Espírito Santo, né? Para nos dar discernimento da palavra. E antes, eles tinham Jesus, né? Então, a palavra estava oculta, mas Jesus, ele revelava, né? Então, o mistério diz respeito também ao reino de Deus, né? Que é o que Jesus veio anunciar. E o que começaram a explicar em Marcos. E a explicação do uso das parábolas. Vamos ver se é igual que Lamartine, que você falou aí. O 12. Para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam. Para que a qualquer momento eles não se convertam e os seus pecados sejam perdoados. Para que vendo pode indicar a finalidade ou resultado. Então, desse modo, na citação lá de Isaías 6,9, apresenta o motivo do ensino de Jesus por parábolas. Por quê?
afirmando assim o resultado da relutância dos ouvintes, não sua causa. Então, essa citação, ela é abreviada, né, lá em Isaías, e ela anula as duas primeiras sentenças. Ela tira metade do versículo 10 e substitui e ser curados por ser perdoados. Então, ela converta, expressa arrependimento. E ser perdoado é um passivo divino e significa ser perdoado por Deus. Então, Jesus perguntou, a pergunta aqui do versículo 10, interpreta a sua própria palavra. Então, no versículo 10, né, ele próprio interpreta a própria palavra, né, a própria parábola, quer dizer. Então, Jesus, ele respondeu a pergunta do versículo 10 e ele interpretou a sua própria parábola. E o segredo das demais parábolas fala que ele disse, não entendeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? Então, nesse versículo, para Marcos, essa é a chave, né? Aqueles que não entendem esta parábola não entenderão as outras, né? Não entenderão nenhuma das palavras de Jesus. Então, aqui Jesus explica essa parábola. Aqui no versículo 14, 15, ele fala, né, que o semeador semeia a palavra. Deixa eu ver o que tem mais aqui. E nessa explicação de Jesus, a semente ela é lançada. É a palavra, né? As aves representam Satanás, como eu falei lá no início. O sol e o seu calor são a aflição e a perseguição, até a perseguição religiosa. E elas secam porque se ofenderam. E o sufocamento pelos espinhos é especificado como os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições das demais coisas, vindo de prioridades invertidas, né? Então, o solo bom, ele é identificado como aqueles que ouvem a palavra e a recebem e produzem fruto. E é nítido aqui que Jesus fala, ele usa 8 vezes nesses versículos. Jesus na palavra é usada 8 vezes, né? Nesse versículo, e em ouvir, ele usa 4 vezes. Não entendi isso aqui, peraí. É nítido o enfoque de Jesus na palavra. Logos, né? Que a palavra significa logos. Usada 8 vezes nesse versículo. E em ouvir, usada 4 vezes. Então, aqueles que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Eles são verdadeiros discípulos, mesmo que a produção varie. A palavra é quem? A palavra é Jesus, né? Jesus, ele é a palavra. Então, ele está enfocando aqui a palavra, e ele falou várias vezes, né? Aquele que ouve a palavra e recebe, dão fruto, são verdadeiros discípulos, né? Então, a palavra é Jesus, né? Aqui a partir do 21 e o 34, Marcos concluiu nessa sessão sobre os ensinamentos de Jesus por parábolas, por 4 epigramas, 2 palavras sobre o reino de Deus e uma breve explicação sobre o método do ensino parabólico de Jesus. Então, alqueire, isto é, um cesto recipiente que servia para mediação de grãos ou líquidos. E nesse nada ficará oculto aqui também eu tenho umas dúvidas, entendeu? No versículo 21 aqui, fala que vem uma candeia para ser colocada sobre um alqueire ou debaixo da cama, e não para ser colocada sobre um castiçal. 22. Porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo que não se torne pública. E se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esses 3 versículos aí se referem, candeia, ela se refere a uma pequena lâmpada, né, de barro colocada em um castiçal para aumentar a iluminação. E a candeia, ela representa quem? A candeia, ela representa Jesus. E um alqueire é um de grãos capaz de conter cerca de 7,5 litros. Então, essas questões retóricas mostram que a luz ela não deveria ficar escondida. E as declarações desse versículo 22 aí são um exemplo de paralelismo sinônimo, enfatizando que Jesus ele só ficará oculto por um tempo. Então, no 24 e no 25, tem a recompensa do ouvir.
né, que fala que fiquem atentos ao que ouves, né? Esse fiquem atentos ao que ouves reforça o versículo 9 e 23, né? A ênfase em ouvir dos versículos 13 e 20. E as palavras de Jesus e seus discípulos são quase o oposto da dita os de fora, né? Ouvir é vital, ouvir é primordial. Quando a gente ouve, a nossa fé aumenta, né? A palavra de Deus fala o quê? Que a fé vem pelo ouvir. Então é primordial, é vital que a gente ouça a palavra de Deus. E Deus concederá revelação e entendimento aos que ouvirem e atenderem. Então, alguns não ouvirão e nem se beneficiarão da revelação de Deus. Por quê? Porque não ouvem, né? E aqui no 26, ele fala que ele disse, assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra. Então, Marcos incluiu aí duas parábolas, né, relacionadas ao reino de Deus. Assim como a semente, o reino de Deus, ele tem em si o poder para crescer. Então, a única função do homem é o quê? A única função, a nossa função é ouvir e depois é plantar. Uma vez plantados, né, as sementes elas crescem e elas se tornam uma colheita. Então, a foice aqui do versículo, ela significa, a foice ela é um símbolo do juízo final. No 30, a segunda parábola do reino, em Marcos, contrasta um começo pequeno com um crescimento desproporcional. Tecnicamente, o grão da mostarda não é a menor de todas as sementes, mas aparentemente era a menor semente usada no tempo de Jesus. Sendo assim, uma metáfora para coisas muito pequenas, né? Que o grão de mostarda, ele produzia um arbusto de quase 2 metros de altura, grandes, onde as aves do céu eles podiam abrigar-se, né? Então, o Antigo Testamento, ele usou essa imagem para os gentios, encontrando lugar entre o povo de Deus. E aqui na parte 5, fala do poder do crescimento, né? Que é os versículos 30, 31, 32, 33, que fala que aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com o que compararemos? Então, Marcos concluiu essa sessão sobre os ensinamentos de Jesus por parábolas, com uma explicação final. Ele falava, estava no pretérito imperfeito, denotando uma ação costumeira. Então, com muitas parábolas semelhantes, indica que Marcos e os outros evangelistas que escreveram os evangelhos incluiu apenas uma seleção das parábolas de Jesus. Conforme podiam ouvi-la, literalmente equivale a tanto quanto era capaz de ouvir. Então, sem parábolas, ele não lhes falava, mas sem parábolas, ele não lhes falava, mostra que as parábolas eram o método comum do ensino público de Jesus, porque era como ele explicava as coisas aos discípulos, né? E aí no 35 e no 36, tem a travessia do Mar da Galileia. Naquele dia indica o mesmo dia, né, em que Jesus ensinou essas parábolas. À tarde é um tipo de referência, né, do Ais de Marcos, nos quais o segundo marco de tempo é o mais específico que o primeiro. Então, nesse caso, as palavras que Jesus ensinou o dia inteiro ajudam a criar o suspense para o que vem em seguida. Tipo uma provação, né? Já que uma tempestade no mar à noite é bem mais. E o outro lado do mar indica o lado leste, território dos gentios. Tá terminando já. Aí no 37, vemos que levantou uma tempestade, né? E se levantou grande tempestade de vento e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E esse termo, ventania furiosa, ela é usada também em Lucas 8, 23, para descrever a tempestade de vento. E ao passo que Mateus utiliza a expressão equivalente a grande tempestade. Então, o Mar da Galileia ele fica a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, sendo cercado de planaltos.
E do lado nordeste fica o Monte Hermon, acima do nível do mar. E quando o ar frio do Monte Hermon encontra o ar quente que sobe do mar, geralmente causa uma tempestade que se lança das alturas sobre o mar. Então, os barcos de pesca na época, eles eram literalmente baixos, né? No barco, e eles tinham laterais baixas, quer dizer, de modo que se enchiam rapidamente. E aí, no 38, nós vemos que Jesus estava, né? O sono de Jesus e o desespero dos discípulos. E ele falava ali, ó, ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e os discípulos o acordaram dizendo: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E essa parte de trás do barco tinha um convés, né, elevado, no qual os pescadores podiam sentar ou deitar. E a almofada se destinava ao piloto, né? Pela primeira vez nos evangelhos, Jesus estava dormindo. Também, né, ele estava exausto de ensinar, ele ensinou o dia inteiro, né? E ele se confiou a Deus, né? Ele não se preocupou que perecessem, né? A palavra não te preocupa que pereçamos, ela é suavizada, né? Também em Mateus. Então, aqui nós vemos que o poder da palavra de Jesus, né? No versículo 39, ele levantou-se, ele repreendeu o vento, e ele disse ao mar: Aquieta-se, aquieta-se. E o vento cessou, e houve grande calmaria. Então, essa palavra aí, essa expressão paz, aquieta-te, lembra o exorcismo, né? Quando Jesus, ele repreendeu e fez calar o demônio. Então, esse uso do pretérito perfeito significa acalmar-se, ficar calmo. Então, a natureza, ela respondeu imediatamente, né? A autoridade de Jesus. A grande calmaria desse versículo 39 aí contrasta com a grande tempestade do versículo 37. Então, essa transformação, ela foi feita por uma simples palavra de Jesus, porque Jesus estava no barco e imediatamente, né, com autoridade, ele repreendeu a tempestade. E aí o medo, no 40 aí tá o medo e a falta de fé, né? E ele disse: porque sois temerosos, ainda não tens fé? Então essa repreensão de Jesus a seus discípulos aí foi tão dura quanto em Mateus também, né? Porque sois temerosos se refere à timidez e à falta de confiança em Deus. Fé é uma confiança total em Deus. Logo, a falta de fé os fez ter medo diante da crise. Então, tá vendo que a fé e o medo têm ligação aí? Medo, aqui ó, porque sois temerosos se refere à timidez e à falta de confiança em Deus. Então, medo, ele faz com que nós ficamos tímidos e temos falta de confiança em Deus. Mas a fé, né? A fé nos dá confiança em Deus. Logo, a falta de fé também nos faz ter medo diante de crises, né? E no 41 aqui fala do temor dos discípulos. Eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, eles temeram muito, né? Significa que eles tinham grande temor. A grande tempestade que Jesus transformou em grande calmaria gerou um grande medo também, né? E o fato deles estarem aterrorizados é compreensível à luz do ensino que somente Deus pode fazer. O vento e o mar te obedecem, né? Então, a gente, concluindo aqui, nós vemos que Jesus, ele dá muita importância ao ouvir e não somente ao escutar, ensinando que muitos escutariam seus ensinamentos através das parábolas, mas que poucos entenderiam esse mistério. Então, nós aprendemos também que os corações, eles são como solos, né? De diferentes características, que a semente lançada é a palavra de Deus. E aí, no final, Jesus ensina uma grande lição aos seus discípulos, né? Sobre o medo e sobre a falta de fé. Então, eles sobreviveram a uma grande tempestade através da autoridade, né, de Jesus sobre o clima. E Jesus, ele trouxe esse grande temor aos seus corações, né? Os corações dos discípulos.
porque eles viram ali a autoridade que Jesus tinha, né? Então, eles, até no 41, eles falaram aqui, ó, né? Que espécie de homem é esse, né? Que até o mar, até o vento lhe obedece. Então, eles viram aqui, né? O poder de Jesus, que se eles estivessem com Jesus, né? Se eles confiassem totalmente em Deus, eles não teriam por que temer, né? A confiança deles, a falta de confiança deles é que traria medo, né? Então, quando eles colocassem a fé, a confiança no Deus vivo, né? Em Jesus, logo eles não teriam mais medo, né? Diante das crises, não teriam mais a falta de fé e o medo desapareceriam, né? Diante da crise. Se eles colocassem totalmente a confiança deles em Deus. Amém. Terminou aqui. Falei até no. Só um comentáriozinho aqui rápido dessa passagem aqui da tempestade, né? Que eu vejo muito como a nossa vida, né? A nossa vida, a gente estamos muitas vezes a gente passa por tempestades, né? Por momentos difíceis, mas se a gente sabe que a gente tem Jesus junto com a gente no nosso barco, né? E se a gente entrega, fica muito mais fácil. Então, na palavra fala, né, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é muito mais fácil você lidar com as dificuldades, com os BOzinhos da vida, com as tempestades, vamos dizer, se você sabe que você tem Jesus ali para te ajudar, né? E aí ele até fala aqui no final, então pergunta para os seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Então, acho que isso faz muito para a gente fazer uma reflexão para a nossa vida, para os nossos problemas do dia a dia, né? A gente é aquele que diante de um problema, a gente fica apavorado, fica com medo. Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa confiança, né? Porque às vezes, recebi um diagnóstico de uma doença, aí você é daquele que se desespera e, meu Deus do céu, é o fim do mundo, ou você consegue ficar tranquilo, né? E consegue ter aquela paz que fala na palavra, a paz que excede a todo entendimento, consegue não ficar ansioso, que também fala na palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? A gente consegue não ficar com medo, porque segue o que está escrito lá, recebe o amor que vem do alto, da fonte, porque se você está alimentado nesse amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo, ou você se deixa dominar pelo medo, pela ansiedade, pelo estresse, né? Então, quem somos nós diante da tempestade? Aquele que tem muita fé, ou está como os discípulos ali, né? Vendo a situação e se desesperando ali com a situação, né? Enfim, só uma reflexãozinha aqui pra gente, porque problema a gente passa toda hora, né? BOzinho na vida sempre tem, tempestades sempre tem, né? Mas a gente pode mudar a forma com que a gente lida, né? Com esses momentos desafiadores. A gente pode ser uma pessoa de muita fé ou não. Esses dias eu ouvi o Pablo, achei muito legal o que ele falou, né? Ele falou, Deus não criou dia mal. O dia mal é quando ele estava lendo Efésios, né? Falando sobre as armaduras. E ele falando que todos os dias a gente tem que estar revestido dessas armaduras. E o dia mal é aquele dia que você não está devidamente revestido da armadura, né? Porque se você está de fato revestido da armadura, está seguindo o que está na palavra, o dia mal, assim, você não vai deixar que aquele dia se torne mal, né? Eu achei muito interessante isso, a gente mudar essa perspectiva de sair da posição da vítima e ir para uma posição de, assim, eu tenho tudo que eu preciso, né? Tenho Jesus, tenho Deus comigo e bora seguir a vida. E é isso. Então vamos encerrar, né? Passamos aqui da hora. Amém. Amém. Você ora aí, seu Antônio? Vamos. Se alguém puder orar, porque eu tô com o baby aqui, ó. Vou ter que trocar a fralda dele. Ele acordou hoje para participar aqui com a gente. Assim, as alongaçõezinhas aqui. Seu Antônio, tá aí? Aí, seu Antônio apareceu, só tá mudo, seu Antônio, tá só a câmera. Agora sim?
Sim, Bom dia, irmãs. bom dia. Estou aqui, gosto muito de ouvir as explicações de vocês, é bem detalhada. Parabéns. Eu sempre me preocupo muito com essa questão que foi colocado, né? Além da fé e tudo, como está o nosso coração, né? Porque dele procede todas as fontes da vida, então todo sentimento, tudo está ali. E às vezes a gente esquece de cuidar e de tratar do nosso coração, né? Como tá? Vamos orar? Vamos. Pai, nós mais uma vez queremos te agradecer o privilégio que temos de poder meditar, de poder falar, de poder, ó Pai amado, ter comunhão na tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças te damos, ó Pai. Como é bom, como é bom. Obrigado, Pai. A tua palavra diz que bom é o Senhor. Obrigado, Senhor. Dá-nos um dia na tua presença, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos firmados e fundamentados no Senhor. Cuida, ó Pai, em nome de Jesus, do nosso coração. Ajuda-nos, ó Senhor, acima de tudo, a termos um coração perdoador, ó Pai. Perdoador, um coração amoroso, um coração, ó Pai, que vê o nosso próximo como o Senhor vê, Pai. Como o Senhor vê. Ajuda-nos, ó Senhor. Às vezes somos levados por sentimentos não tão bons, ó Pai. Sentimentos que entristecem o seu coração. Ajuda-nos, ó Senhor, a passarmos por essa fase vitoriosos, ó Senhor. Cuida do nosso coração, Pai. Quero te louvar pela vida de cada membro desse grupo, Senhor. Que todos, ó Senhor, em nome de Jesus, possam sentir a sua presença, desfrutar da tua presença, Senhor, e ser, ó Pai, em todas as tribulações da vida, vitoriosos em ti, Senhor. Obrigado, Pai. Te louvo aí pelo neném da Maiara, Pai, pela sua vida, pela sua disponibilidade, pela sua família. Obrigado pela vida da Flávia, ó Senhor. Seus filhos, tenha um cuidado especial com cada um deles, ó Senhor. Não permita que nossos filhos, ó Senhor, em geral, se desviem dos teus caminhos, ó Senhor. Mas que eles possam, em nome de Jesus, ser servos fiéis do Senhor, ó Pai. Obrigado, Pai, a cada um, Senhor, que aqui está. Cuida, Senhor, de nós. Carecemos do Senhor, Pai. Que nesse dia, Senhor, todas as nossas lutas, ó Senhor, possam ser vencidas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Bom Amém. dia, Glória minhas a Deus. queridas. Amém.